Olá pessoal, nessa videoaula eu vou estar ensinando a vocês gerenciamento de arquivo avançado, ok? Eu vou estar ensinando a vocês 3 itens básicos. Eu vou ensinar a vocês como criar o EFS, que é um Encrypted File System, ok? Um usuário que possa estar criptografando os dados. Vou ensinar para vocês um usuário DRA, ou seja, como criar um usuário DRA, que é um agente recuperador de dados, e vou estar criando um usuário de ataque. Nesse modelo agora eu estou fazendo logoff, eu vou entrar com o usuário de ataque para mostrar para vocês que o usuário de ataque ele não consegue ter acesso a um conteúdo criptografado, ou seja, eu vou estar ensinando para vocês como criar essa criptografia nos arquivos, e a criptografia é muito importante porque ela protege os arquivos offline, ou seja, o Windows 2008 ele já tem uma proteção muito boa NTFS quando você compartilha as pastas online, mas offline, ou seja, se alguém tiver acesso físico a essa máquina, então de repente o usuário mal intencionado tendo acesso físico ao seu servidor, ele pode retirar o seu HD e tentar ler esse arquivo criptografado num outro computador. Ele não vai conseguir, ok? Vai dar um erro. Aqui, por exemplo, ele já está pedindo aqui, toda vez que eu entro com o usuário, ele já pede aqui para que eu possa estar fazendo criando uma chave. Ou seja, essa chave é muito importante para caso você perca essa chave, só um agente recuperador de dados vai poder acessar esse conteúdo criptografado por você. E como é a primeira vez que ele está se logando na máquina, esse usuário de ataque, ele pede para a gente concluir essa exportação dessa chave, ok? Agora eu vou mostrar para vocês que esse usuário de ataque ele não vai ter acesso ao nosso conteúdo. Ele consegue ver, mas ele não consegue acessar. Todas as pastinhas aqui em verde, essas duas, ó, pasta criptografada pelo EFS. Está aqui o nosso arquivo e ele dá acesso negado. Por quê? Porque ele não é um DRA. Ou seja, eu vou ensinar para vocês no curso como criar esse DRA, um agente recuperador de dados, para que você possa ter acesso, no caso, aos arquivos criptografados. Aquelas pastas em verdinha, elas ficam em verdinha logo depois que você criptografa essas pastas. Então eu vou estar ensinando a vocês como criptografar, ou seja, criar um usuário criptográfico, um usuário para poder tirar essa criptografia, que é o DRA, ok? E um usuário de ataque. Agora aqui eu vou fazer um logoff para mostrar para vocês uma outra coisa aqui bem interessante, ok? Eu vou trocar meu usuário de ataque e vou entrar aqui agora com o meu usuário DRA que eu criei, ó. Ou seja, ele é um agente recuperador de dados. Ele tem acesso, como ele é um agente recuperador de dados, ele vai ter acesso ao conteúdo que o usuário EFS, ou seja, o usuário Encrypted File System, criptografou. Então, ele como DRA, ele pode ter esse acesso a esse conteúdo. Então, isso é bem bacana para você proteger seus arquivos offline, ou seja, se alguém tirar o seu HD e levar para outro canto, não vai poder ter acesso, a não ser que ele tenha a chave para que possa descriptografar, ok? Ou se ele realmente for um DRA. E um DRA é bem importante, ou seja, tá, eu como DRA estou abrindo agora, vou abrir essa pasta criptografada pelo EFS, vou clicar 2 vezes, você vai ver que ó, teste EFS, você vai ver, ó, você consegue ver o arquivo, o DRA está conseguindo ter acesso, ou seja, a pasta criada pelo EFS é muito importante, realmente as grandes empresas utilizam arquivos com criptografia, vale a pena você realmente utilizar, você criptografar principalmente os documentos do usuário, para que se de repente algum usuário mal intencionado tendo acesso fisicamente ao seu servidor, caso ele venha remover o HD do servidor, ele não venha prejudicar o trabalho de vocês, ok? Ele não vai conseguir acessar, a não ser que ele tenha a chave, ou ele no servidor ele se logando com um agente recuperador de dados. Olá pessoal, nessa videoaula eu vou estar ensinando a vocês toda a parte de cota, ou seja, a parte de cota, triagem, a parte de relatório, ou seja, é uma das principais videoaulas do nosso curso, ok? E esses recursos de cota, eles são bem interessantes, que eles funcionam da seguinte forma. Imagina o seguinte, você tem na sua empresa a parte de RH, a parte de marketing, e você quer que esses usuários eles salvem os arquivos dele, no caso, esses arquivos em conjunto, ou seja, você vai determinar uma pasta e por exemplo, toda a parte de marketing vai salvar os arquivos no seu servidor na pasta marketing. Só que você, na verdade, você tem que limitar o espaço para que cada usuário possa estar utilizando. Vamos imaginar que você tem no seu servidor, sei lá, 10 GB livre para poder você utilizar na pasta marketing. Só que você não quer que cada usuário salve 10 GB, senão você não vai ter a mínima condição. Então você vai, por exemplo, dividir, eu quero que cada usuário salve 50 megas só. Ou seja, todos os usuários vão ter acesso àquela pasta, vão ter acesso aos documentos, só que eles só vão poder salvar cada usuário 50 megas. E a parte de triagem ela é bem interessante, que a triagem você permite
controlar o que o usuário vai salvar na pasta. Então você pode fazer o seguinte: eu não quero que o usuário salve fotos, eu não quero que o usuário salve arquivos executáveis, eu não quero que ele salve e-mail, eu não quero que ele salve vídeo. Então, na verdade, dá para você ir controlando o que também cada usuário vai poder salvar nessa pasta. Então, isso daí, na verdade, é a triagem de arquivo. E por fim, você ainda vai poder gerar um relatório, ou seja, muitas empresas elas utilizam, no caso, esses relatórios, ou seja, você como administrador da sua empresa, você vai estar gerando esse relatório, você vai estar entregando, no caso, esse relatório para o dono da empresa para falar: olha, realmente a gente tem que estar precisando de um pouquinho mais de espaço agora, a gente está precisando agora de um HD melhor, do HD maior, ou seja, enfim, você vai estar realmente colocando, no caso, o dono da empresa a par realmente da quantidade de arquivos que ele tem. Eu estou aqui com duas estações, eu vou entrar agora na estação aqui do Windows 7 para mostrar aqui para vocês exatamente como é que funciona essa cota. Está aqui / servidor, ok? Tem aqui já a pasta RH, eu tô logado com o usuário RH, ok? Eles têm essa permissão. E eu vou te mostrar que logo que ele mapeia a unidade, já aparece aqui 50 megas, ou seja, esse usuário, todos os usuários do RH vão ter 50 megas de espaço para poder colocar os arquivos dele. E está aqui, eu não bloqueei, não criei nenhuma triagem, então ele está podendo colocar arquivo de texto, arquivo bitmap, ok? Está podendo salvar qualquer tipo de arquivo. Nessa situação eu já fiz diferente agora. Eu bloqueei no servidor, eu falei o seguinte: os arquivos do RH do servidor aqui no Z2 pontos, eles não podem salvar arquivos executáveis, ou seja, arquivos de lote. Então eu estou entrando aqui no Z e vou mostrar aqui para vocês na prática que ele não vai agora conseguir salvar. No caso, através desse meu modelo de triagem, ele não vai conseguir salvar um arquivo executável, ou seja, um arquivo de lote, um .bat, ele é considerado um arquivo executável. Então, eu estou criando aqui um arquivo de lote para mostrar para vocês na prática que quando eu bloqueio no servidor, ou seja, esse tipo de arquivo, ele não pode salvar esse tipo de arquivo na pasta, ok? Isso é bem interessante para que vocês possam estar fazendo. Eu vou apertar aqui um File Save. Vou tentar aqui salvar a nossa unidade Z2 pontos que está mapeado, o nosso servidor, lote.bat, e você vai ver que ele vai me gerar um erro. Está aí perfeito, gerou um erro. E com isso a gente conclui que a triagem também é muito importante, ok? Você realmente está mostrando para o seu usuário: alguns arquivos eu não quero que você salve, no entanto outros você vai poder salvar. E por fim, os relatórios também.